Você vai assistir Simplesmente. Oferecimento Celita, um clássico para todos os momentos. Bravíssimo. Verão tem que ter linguiça para churrasco Cofril. Sabor a toda prova. Hoje nós teremos o prazer aqui no programa de estar falando com o Dr. Bruno Bastos, ele que é alergista. Gente, quem não tem alergia? Eu acho que 90% das pessoas devem ter alergia, né? Uma alergia a qualquer coisa, medicamento, alimentação, enfim. E o Dr. Bruno vem para dar uma aula pra gente. Nós vamos falar sobre vários assuntos extremamente interessantes. Já na abertura do programa, eu quero dizer para vocês que estúdio lindo que nós estamos. Um estúdio totalmente novo, totalmente remodelado. E você está aqui agora com o programa Simplesmente com Elusa Xavier, que já está começando. Hoje vai ser um dia de entrevista para sentar aí no sofá e prestar bastante atenção. Nós temos a honra hoje de estar aqui com o Dr. Bruno Bastos, ele que é alergista e imunologista. Primeiro eu gostaria de dizer que é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco no nosso programa. Prazer é meu. Boa tarde para você e para sua audiência. Vamos falar um pouquinho sobre quem é esse alergista, né? Quem é esse doutor que é tão procurado? Sim, e muitas vezes até desconhecido, procurado por muitos e até desconhecido por outros, né? Olha, o que o alergista faz? O alergista ele trata uma doença especificamente, que é a doença alérgica. E isso é uma coisa diferente de outros que focam num órgão específico. Se você pegar o cardiologista, ele vai ter todo ali um conhecimento voltado para aquele órgão, coração, e o gastroenterologista naquele sistema todo digestivo. O alergista é diferente porque ele trata a doença. E a doença alérgica ela é uma doença do sistema imunológico. E o sistema imunológico está em todo o organismo. Então, ele trata diversas doenças em órgãos diferentes. Ele trata doenças que estão nos olhos, doenças que estão no pulmão, doenças que estão na pele. Tá? Em diversos órgãos ele atua. Onde tem a doença alérgica, ele vai lá e atua. Tá. Você diz que são vários, então, especialistas. Se todos eles tratam com relação a isso, qual é o foco do alergista? Então, a grande questão é, né, se você já tem outros especialistas tratando uma determinada doença, por que procurar o alergista? Então, o conhecimento técnico do alergista, ele é mais aprofundado e tem que ser, porque justamente aquilo que eu falei. Vamos dar um exemplo aqui do nariz, né? Você vai ter um otorrinolaringologista que ele vai estar ali atuando no nariz e ele tem competência para isso. Só que quando entra a parte alérgica, é uma parte que ela depende mais de um conhecimento técnico mais específico, mais aprofundado. E aí que entra o alergista. Tá? Então, voltando àquilo que eu disse, ele atua em diversos órgãos, mas de uma maneira técnica mais profunda. Ele dispõe de testes alérgicos, de exames para conseguir determinar o agente causador da doença e também de vacinas para alergia, onde a gente pode ter aí até mesmo, já adiantando um pouco, a cura, né, de algumas alergias. Tá. Doutor Bruno, quando a gente fala de alergia, por exemplo, quando eu disse que o senhor estaria aqui, já me veio logo uma pergunta no meu Instagram, dizendo que a pessoa tem um filho e que anos e anos vai parar em hospital por conta de alergia. Aí você toca nesse assunto da cura. Porque eu vejo que mães sofrem muito com crianças de alergia. Aí você toca nesse assunto da cura. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, isso aí é uma grande questão conceitual e até polêmica um pouco, né? Esse conceito da cura, tá? Isso que essa mãe propõe é fato de estar sempre em hospital com alergia, sufocado, acontece? Sim, aí justamente a gente voltando naquilo que a gente está falando, quando procurar o alergista. Um dos outros motivos é a recorrência. Quando você já vai em outros colegas, outros profissionais e já fez um atendimento inicial, correto, certo, mas aquilo está voltando com muita frequência. Aí está na hora do alergista atuar. Ele vai ter realmente o conhecimento e armas terapêuticas para estar conseguindo dar essa solução, essa cura, tá? Então, assim, rinite alérgica tem cura, asma alérgica tem cura, sinusite tem cura,
Tá? Não é uma promessa, porque isso até é vedado pelo CFM, mas é uma possibilidade. Vai acontecer com todo mundo? Não, a gente não consegue garantir nada. Existe um tratamento. Sim, existe Tá. sempre o tratamento, e esse tratamento, na indicação correta, ele tem uma taxa de sucesso muito alta. E é interessante frisar que também não é um jogo de tudo ou nada. Ou você fica curado ou você continua do mesmo jeito. Mesmo aquelas pessoas que não ficam totalmente curadas, elas têm uma melhora muito grande nos seus sintomas. Tá. Vale muito a pena. Vamos falar de uma outra pergunta que eu achei muito interessante quando eu postei que o senhor estaria aqui. É a questão do... minha vizinha tomou um chá de casca de tartaruga, olha isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas coisas que a gente acha meio perigoso e não sabe de onde vem isso, né? Porque isso é muito antigo, né? Que são as chamadas promessas, alguma coisa. Fala pra gente sobre os perigos disso. A pessoa tomou um passe, né? Então, são essas crendices populares, essas coisas assim que vêm de gerações mais antigas. Eu acredito que isso venha por uma falta de acesso à saúde. Hoje a gente tem, graças a Deus, um acesso mais fácil. E a questão da alergista, como a gente já falou também, é uma especialidade que tem gente que sabe que nem existe. Né? Ela não sabe que existe o alergista, então a pessoa vai tentando dar os pulos dela. Né? Então, às vezes tem uma receita antiga que foi passando de um para um, achou que deu certo, mas no fim da história não é totalmente assim, uma coisa que não faz sentido técnico nenhum, não tem nenhum embasamento científico e até perigoso. Pois é, isso aí que eu queria que você falasse. Teve até um caso daquela moça, né, daquela banda Paulinha Abelha, isso, que ela faleceu por conta de usar remédios para emagrecer e às vezes usa essas ervas, a gente acha que é erva, que é uma coisa natural, mas se usado do jeito errado, pode ser tóxicas também. Tá. Doutor Bruno, quando a gente fala de alergia, a gente fala de idade ou não? É um processo que a pessoa pode ter desde quando nasce até o envelhecimento? Então, na verdade, ninguém nasce com alergia. Tá? O que pode ter é uma tendência alérgica, uma genética favorável, que é uma doença que tem muito uma questão genética e até hereditária. Então, é muito comum, tem até um percentual que a gente fala de, se os dois pais forem alérgicos, você tem 70% de chance dos seus filhos serem alérgicos. Se um só for, a gente tem 30%, 40%. Então, tem muito esse peso também, né? Tá. Eu queria saber um pouquinho sobre essa parte de DNA. Quando o paciente chega no consultório, existe uma história para ser contada com relação a familiares que já têm, ou se adquire fora disso, mas você vai falar isso para mim depois do intervalo, ok? Nós estamos aqui com o doutor Bruno e ele vem falar para a gente sobre esse tema que faz muita gente chorar, que é a alergia. Mas já já nós estaremos de volta. Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento Celita, um clássico para todos os momentos. Bravíssimo. Verão tem que ter linguiça para churrasco Cofril. Sabor a toda prova.